da Câmara e evitar que ela seja aprovada. Isso faz parte do pacote de maldades do prefeito contra os servidores. E, logicamente, tem aí um objetivo de pagar a dívida de campanha. O prefeito deve essa reforma da Previdência para alguém que investiu na campanha dele. E ele pretende fazer isso agora, no final do seu mandato. E nós, servidores, não podemos permitir que isso aconteça, de sermos usados de bode expiatório para político que não honra o mandato que recebeu. Por isso, nós estamos aqui convidando os representantes de servidores públicos que estão aqui nesta Câmara para formarmos um fórum dos servidores públicos, para que nós possamos agir imediatamente para evitar que esta proposta ande nesta Câmara. O correto seria que aqui a Câmara de Vereadores rejeitasse essa proposta, devolvesse imediatamente para o prefeito, porque está provado, primeiro, que os servidores trabalhadores que estão lá nesse Conselho Municipal do Manaus Prévio não fizeram o seu papel de defender os servidores e não levaram a discussão para o seio das categorias. E, portanto, foram coniventes, se acoelharam e apenas ficaram subservientes aos interesses do prefeito. E é necessário que nós reagimos, porque nós precisamos evitar que as nossas famílias paguem o preço de uma promessa de campanha. E precisamos evitar que a nossa carreira do magistério seja vilipendiada dessa maneira, o que deverá proporcionar que no futuro não haja mais um jovem interessado em ser servidor público ou professor nesta cidade. Porque as condições de trabalho e de salário dos professores já são horríveis. E ficará muito pior com esse tipo de aposentadoria que estão querendo impor para nós. A professora Ana Cristina merece aplausos pela felicidade do que ela disse aqui. Ela disse que os professores não estão sendo beneficiados. E esse discurso que está sendo dito pelo Manaus Prévio e pela Câmara não vai se propagar. O que vai se propagar é o que disse aqui a professora Ana Cristina. Vejam, as mulheres professoras se aposentam com 50 anos de idade. Nessa proposta elas vão se aposentar com 57. Qual é a vantagem disso? Me expliquem vocês. Os professores atualmente se aposentam com 55 anos. E nessa proposta vão se aposentar com 60. Qual é a vantagem disso? Onde está o nosso privilégio? Não atingiria aos professores se mantivesse os 50 anos para as professoras e os 55 anos para os professores. Aí sim estaríamos intocados, como querem passar a falsa ideia aqui nesta Câmara. Nós estudamos o documento que está colocado aqui para ser tramitado. Nós não vimos nos documentos que estão tramitando aqui nenhuma exigência do governo federal para que essa reforma seja feita, ainda mais neste ano. Nós vimos recomendações. E recomendação acata quem quer. A pergunta que o vereador José Ricardo fez, ela não foi respondida. Ele perguntou claramente à presidente: presidente, o governo federal está obrigando a fazer? E nós não vimos nos documentos nenhum documento que obrigue a fazer. Assim como esse documento da Brasilis Consultoria só chama isso de estudo atuarial alguém do Manaus Prévio. Porque isto que está aí, em lugar nenhum deste país pode ser considerado estudo atuarial. Porque não tem detalhes de nada. Aliás, no documento que a
Manaus Prévio encaminhou para cá, não aparece a origem desse déficit que a presidente disse que existe. Nós caçamos com lupa, presidente, a origem desse déficit e não encontramos nenhum caminho para encontrá-lo. E, portanto, nós queremos sugerir que esta Câmara devolva esse projeto ao prefeito, pelo menos para ele ter a decência de mandar algo melhor para cá. E, além de ter que mandar algo melhor para esta Câmara, antes de mandar, fazer a discussão com aqueles que realmente têm interesse, fazer a discussão com as categorias profissionais, porque sindicato tem para representar e para fazer o debate, fazer a discussão e apresentar propostas, se for necessário, porque nós entendemos que se houver necessidade de fazer uma reforma da Previdência no nosso município de Manaus, essa reforma deve ser feita por alguém que tenha seriedade. Seriedade, que é algo que o prefeito Tadeu Almeida não tem. Porque ele não merece confiança dos servidores públicos. Porque ele já mentiu aos servidores centenas de vezes. Inclusive, eu vou dizer uma das mentiras que ele já disse para nós. Desde o seu primeiro mandato, ele prometeu que faria concurso para professores. E estamos aqui no dia 1º de setembro de 2025, quase no apagar das luzes do seu mandato, e não tem concurso para professores. Ele prometeu fazer a revisão do plano de cargos e carreiras desta categoria profissional, lá no seu primeiro ano de mandato, vereador Gilmar Nascimento. E ele não fez. Portanto, este prefeito não tem autoridade moral para fazer uma reforma tão importante quanto essa, que mexe com a categoria toda da Prefeitura de Manaus. Se isso tiver que ser feito, senhora presidente, tem que ser por um outro prefeito. Um outro prefeito que começa o seu mandato e, ao iniciar o seu mandato, discuta com os servidores com seriedade, com altivez, mas principalmente com humildade e com respeito, para que nós possamos, aí sim, dialogar com gente que tenha seriedade. Porque fazer uma reforma desse jeito, ao apagar das luzes, para pagar a dívida de campanha, nós não vamos aceitar, e nós estamos chamando os outros companheiros dos outros sindicatos. Nós estamos programando um ato público para a semana que vem, para dizer não a essa reforma, porque essa é uma reforma do pacote de maldades que nós não queremos que aconteça. Muito obrigado.